Bom, então a nossa proposta, né, é pensar aqui no sistema mecatrônico integrado, e a gente começou a refletir sobre essa integração a partir do controlador, né? Então a gente primeiro avaliou como a topologia do controlador pode influenciar no seu comportamento dinâmico. Disso, né, nós avaliamos, né, uma topologia de controlador que é muito abordada nos inversores de frequência comerciais, né? Ela nasce no ambiente científico, testada, retestada, né, em vários trabalhos, e ela teve tanto sucesso que ela passou a embarcar os inversores de frequência comerciais, que é o controlador por realimentação de estados, né? Esse controlador está aqui em vermelho, né? Aqui a gente tem uma representação por diagrama de blocos do nosso sistema mecatrônico, né? E eu vou deixar essa beiradinha aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, manda um chat, que eu vou tirar o microfone e a gente conversa. Então, essa parte em vermelho aqui representa o controlador, né? A parte em azul representa os elementos de potência do sistema mecatrônico, né? E o nosso controlador, essencialmente, é um PID, né? Então, a gente está com um PID de posição, né? Um ganho proporcional, que é o Ka, um ganho que atua sobre a integral do erro, que é o Kia, e um ganho que atua sobre a derivada do erro de posição, e esse compensador é o BA, né? Vimos que esses compensadores, eles podem ser equivalentes, né, a sistemas mecânicos reais, a um mola amortecedor, né, real, com parâmetros de constante de mola e atrito viscoso escolhidos por nós, tá? E aí, então, a gente começou a buscar formas de calcular esses ganhos para garantir um desempenho satisfatório do nosso sistema mecatrônico. Bom, e aí nós respondemos primeiro a pergunta, né? O que é um desempenho satisfatório? O que é satisfatório, né? Então, essa pergunta ela é acomodada, né? Ela é respondida na teoria de controle por 3 critérios, né? O seu sistema, o sistema de controle, ele tem desempenho satisfatório se ele garante rastreamento de trajetória, ele garante atendimento a essa propriedade, rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez, tá? Então, a gente começou, né, nas últimas aulas, a calcular os ganhos para que o sistema seja capaz de rastrear a trajetória, né? Isso significa que a gente gostaria muito que aparecesse na ponta de eixo ou na saída do nosso sistema mecatrônico sinais de trajetória mecânica iguais àqueles comandados pelo cliente da aplicação. Então, rastrear trajetória é isso, é ser capaz de rastrear na saída do sistema aquilo que foi aplicado na entrada, certo? Bom, então a gente apresentou, né, como calcular os ganhos para que o sistema consiga operar com rastreamento de trajetória, né? E nesse projeto, né, nós fizemos uma primeira rodada de cálculos para conseguir rastreamento de trajetória. Essa primeira rodada de cálculos, né, ela foi pautada na escolha dos compensadores para que nós tivéssemos bandas passantes adequadas nas malhas de controle, onde cada um dos compensadores está presente. Então, o critério foi inicialmente garantir banda passante adequada, calcular os ganhos para ter
polos com valores adequados, para que cada um dos compensadores fosse capaz de rastrear os comandos de trajetória em uma determinada faixa de frequências, né? Então, a gente viu, por exemplo, que em altas frequências, o comportamento do sistema é basicamente dominado pelo compensador BA. Então, é como se, né, do torque eletromagnético total comandado para se aparecer no eixo, basicamente tudo viesse aqui do BA. Então, a gente calculou, né, valores de ganho para que a banda passante do sistema, enquanto ele é comandado pelo BA, seja suficientemente maior do que os sinais de mais alta frequência que vão aparecer aqui no comando de trajetória, que são os sinais de velocidade, né, ou da derivada da posição. Tá? Da mesma forma, a gente viu que em médias frequências, basicamente todo o comando de torque vem do compensador KA. E aí nós escolhemos, vimos aqui um critério de cálculo para chegar a um valor de KA que garanta que, enquanto o KA domina o comportamento dinâmico, né, o sistema seja capaz de rastrear, né, ou de colocar aqui na sua saída os comandos de posição em média frequências que são comandados na entrada, né? E esses comandos de posição de média frequência, eles vão ter uma banda passante igual a banda passante do sinal de posição, de referência de posição que o cliente manda. E por último, né, a gente obteve um valor de KIA adequado para que o sistema seja capaz de rastrear os comandos de integral de posição, que são os comandos de mais baixa banda passante que nós teremos que rastrear, né? E isso foi uma consequência da análise que fizemos, onde se apurou que em baixas frequências é como se o KIA sozinho operasse no sistema de controle, né? Uma vez que ele vai estar trabalhando com a integral do erro de posição, né, e se integrar um sinal de baixa frequência, produz um sinal de alta amplitude. Então, a maior amplitude nas entradas aqui dos compensadores, disparado em baixa frequência, vai ser a entrada aqui no compensador KIA. E ele vai ter a maior saída de todos, tão maior que a dos demais, que é como se ele estivesse operando sozinho para componentes de baixa frequência. Então, se ele está operando sozinho para componentes de baixa frequência, nós vamos garantir, então, que o sistema, nessa faixa de frequências, seja muito mais rápido do que os sinais de comando que são emitidos pelo cliente nessa faixa de frequências, né, que aí a gente garante o rastreamento de trajetória. Então, esse foi, né, de maneira sintética, o critério que a gente usou para chegar nos valores desses ganhos. E a gente ontem começou a refinar, na última aula, antes de eu adoecer, né, a gente refinou esse ganho, né, olhando para o erro de posição. Tá? Então, eu mencionei para vocês, né, que a gente, na primeira rodada de cálculos dos ganhos dos compensadores, a gente garantiu, né, valores de ganhos que levassem a bandas passantes adequadas para rastrear os comandos de trajetória e que o sistema, né, tinha ganho unitário, né, entre a posição, a trajetória mecânica que aparece no eixo e o comando do cliente. Tá? Só que nesse critério, pessoal, a gente só olhou a banda passante e só garantimos com isso que a amplitude, a relação entre a amplitude da entrada e da saída é igual, mas a gente não garantiu nada quanto ao defasamento angular, né? O nosso projeto aqui está no domínio da frequência e os sinais envolvidos são cossenoides, né? A gente está mexendo com soma de cossenoides. E uma cossenoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. E no nosso primeiro critério, a gente garantiu, né, uma amplitude igual entre os sinais de entrada e saída,
né, na mesma frequência, o sistema é linear, então a frequência do sinal de entrada ele aparece na saída, só que nós não garantimos nada quanto ao defasamento angular. E aí, se a gente tiver defasamentos angulares, né, igual aqui esse sinal a gente mostrou na aula antes de eu adoecer aqui, se a gente tiver um comando que é sinal vermelho, e um comando de posição que é o sinal vermelho, e uma posição angular que é o sinal azul, né, as amplitudes dos dois são iguais, igual a gente projetou, só que eles podem ter um defasamento angular tão pronunciado que vai existir um erro elevado entre o comando, que é a onda vermelha, e o sinal real que aparece no eixo mecânico, que é azul, tá? E aí o cliente pode não admitir no seu processo um erro de posição elevado assim. Então a gente parou e falou assim, vamos então refinar o nosso projeto, né, olhando diretamente para o erro de posição, né? Então a gente pegou, redesenhou aqui o diagrama de blocos, né, o erro de posição aparece aqui, e a gente então avaliou, né, uma relação entre o erro de posição e o comando do cliente. Né, foi levantada essa função de transferência, está mostrada aqui, entre o erro de posição e o comando do cliente. E a gente então fez um desenho, né, para poder entender melhor o comportamento dessa função. A gente começou a desenhar essa função em um gráfico, destacando, né, os compensadores que dominam cada uma das faixas de frequência, né? E aí a gente mostrou ontem, né, em baixas frequências aqui, ó, no denominador, quem vai estar dominando é o KA sobre S, o numerador sempre vai ser dominado por JS ao quadrado, tá? Então a gente mostrou que em baixas frequências a gente pode aproximar a função de transferência a essa função aqui, e termos, né, esse sinal de erro. Então é uma função que varia com o cubo da frequência, está mostrada aqui, né? Em médias frequências, quem vai dominar, né, o comportamento dinâmico é o KA, então você vai ter JS ao quadrado sobre KA, que é o que está aqui, ó, na segunda faixa. Em altas frequências vai ser o B mais BA vezes S, então a gente vai ter JS ao quadrado sobre B mais BA vezes S, né? Aí pode cortar o quadrado com S, você vai ter esse comportamento em altas frequências. Em altíssimas frequências, JS ao quadrado sobre JS ao quadrado, que é 1. Né? Então, você vai ter o erro, aqui a gente está traçando a função do erro, né? Que vai ser a função de transferência que a gente avaliou, né, em cada faixa de frequências, vezes o comando de posição. Tá? Então, esse erro, né, tá apresentado aqui, desenhado no gráfico, e o que a gente, então, observa, né? Que a gente tem a oportunidade de colocar nesse gráfico o erro máximo tolerado pelo cliente da aplicação. Vamos colocar ele aqui. Digamos que o cliente tolere um erro máximo em qualquer frequência, né, para não estragar o material dele, com esse valor aqui, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se nós tivermos, né, e potencialmente teremos comandos de posição aqui, né, em frequências mais altas do que essa que eu vou marcar, tá? Nós não atenderemos a demanda do cliente para as componentes espectrais com frequências maiores do que essa aqui. Tá? Em qualquer frequência maior do que essa que a gente marcou em azul,
o erro aqui de rastreamento de trajetória está maior do que o nível máximo suportado pelo cliente, que é esse aqui, ó. Então, o sistema não vai atender. Então, a gente refina os ganhos, né? Igual eu falei, esse é um projeto recursivo, a gente vai melhorando o valor dos ganhos, né? Nesse momento aqui, do projeto, nós já temos um primeiro conjunto de valores para os compensadores. Então, a gente já sabe o KIA, já sabe o KA, já sabe o BA nesse momento. Tá? E aí a gente colocou aqui a função de erro e estamos vendo, né, que esses compensadores com os valores que a gente já tem aqui decorrentes da nossa primeira rodada de cálculo, eles não atendem. Então, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que pegar essa curva em verde, né, que é o erro que o sistema vai apresentar em cada faixa de frequência, e colocar mais baixa do que essa reta azul. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, na faixa de altas frequências, se a gente quiser, né, que o erro reduza, a gente tem que aumentar o BA. Certo? Porque se aumentar o BA está no denominador, nós faríamos com que o erro nessa faixa de altas frequências descesse. Ficasse aqui, por exemplo. E aí, pessoal, para que a gente não perca a alocação de polos, né, que nos garante bandas passantes adequadas, que foi ao critério da primeira rodada de cálculos dos compensadores, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos alterar os ganhos de tal forma a manter a posição dos polos. Né? E a gente viu que essa posição dos polos, né, na primeira rodada aqui de cálculos, ela é dada pela razão entre os ganhos. Foi isso aqui, ó. Ó, o terceiro polo, ele contempla uma razão entre o BA e J. Né? O momento de inércia nós não temos como mexer, isso é um parâmetro mecânico da planta. Só que o segundo polo, ele já é dado por uma relação entre o KA e o BA. Então, se eu quiser manter o segundo polo no lugar, né, que eu tinha alocado, se eu crescer o BA, eu vou crescer o KA na mesma proporção. O B, que é o coeficiente de atrito viscoso de rolamentos, ele é baixinho. Tá? Então, basicamente quase nulo, onde então se justifica essa afirmativa que eu estou falando aqui. Né? Se a gente crescer o KA e o BA na mesma proporção, a gente mantém o polo no mesmo local. E da mesma forma, né, o primeiro polo ele é dado por uma relação entre o KIA e o KA. Então, se você altera esses dois ganhos na mesma proporção, você mantém o polo inalterado. Tá bom? Então, com essa revisita aqui, né, a relação entre a posição dos polos e os ganhos, o que a gente vai fazer aqui então? Ó, para que nós consigamos simultaneamente manter o erro, né, na faixa de operação do sistema abaixo do nível máximo tolerável, e ao mesmo tempo a gente não altere significativamente a posição dos polos, nós vamos crescer os ganhos na mesma proporção. Então aqui, se eu aumentei o BA de 3 vezes, eu vou aumentar o KA também de 3 vezes, de forma a manter o segundo polo no lugar.
né? Da mesma forma, né, para manter o primeiro polo do lugar, se eu aumentei o Ka de 3 vezes, eu vou aumentar o Kia de 3 vezes também. E a gente passa a ter esse comportamento do erro aqui. O terceiro polo, igual a gente mostrou, ele depende de uma relação entre o BA e o J. E o momento de inércia do conjunto mecânico não é algo do qual a gente tenha controle, tá? Então, esse parâmetro contempla, né, a distribuição de massa em torno dos eixos rotativos do nosso conjunto mecânico. A gente não tem liberdade para mexer nisso, tá? Já está projetado, já está comprado, são peças de elevada massa, né, demandam usinagem muito bem feita, então não temos o que fazer aqui. O terceiro polo, nós vamos perder a posição dele, tá? Mas não tem problema, porque ele só vai ficar mais alto. Então, o sistema não vai perder banda passante, ele vai crescer aqui até ele encontrar, né, essa reta aqui que caracteriza o erro em altíssimas frequências, tá bom? Então, a gente encerra, né, com essa segunda rodada de cálculos o critério de rastreamento de trajetória. Tá? Então, daqui sairão novos valores para KIA, para KA e para BA. Ok? Foi o que a gente mostrou aqui, ó. Se o erro estava exagerado, uma maneira de reduzir o erro seria o quê? Aumentar os parâmetros. O BA, o KA e o KIA, eles vêm aqui, ó, no denominador da função de erro em cada faixa de frequências. Então, se eu quero cair o erro, eu aumento os parâmetros que estão no denominador, que são os nossos ganhos dos compensadores. Tá? Bom, com isso, então, pessoal, a gente encerra e satisfaz, né, o primeiro critério de projeto, que era o critério de rastreamento de trajetória. Vou repetir aqui, para a gente não ter que ficar indo lá em cima e voltando toda hora. Então, o primeiro critério que é o rastreamento de trajetória, nós cumprimos. Então, desse exercício que nós fizemos, né, nós sairemos com o primeiro conjunto de valores para os ganhos dos compensadores. Tá? A gente vai avançar, então, para o segundo critério, que é o critério de rejeição de carga. Tá? Bom, o critério de rejeição de carga, pessoal, versa sobre a nossa capacidade, né, de ter um sistema que não apresente em sua saída um erro muito grande devido à presença da carga. Tá? Até o presente momento, a gente considerou carga nula no eixo mecânico. Né? Se vocês olharem aqui, todos os modelos que nós levantamos nas primeiras rodadas de projeto,
eles assumiram, né, torque de carga igual a zero. Né? Ou seja, a gente levantou funções de transferência com relação ao nosso comando de trajetória. Né? O nosso sistema tem duas entradas. Uma é o comando de trajetória, outra é o torque da carga do cliente que vai aparecer no eixo. Tá? E aí a nossa saída, que a gente está controlando, né, que são os sinais de trajetória mecânica na ponta de eixo, por exemplo, a posição angular, essa saída ela vai ser implementada, sintetizada pela ação das duas entradas, tanto a carga quanto o comando do cliente. Né? Como o sistema é linear, vale o princípio da superposição. Então, a saída aqui ela vai ser dada pela resposta que o sistema oferece ao torque de carga, vezes o próprio torque de carga, mais a resposta que o sistema oferece ao comando de posição, quando ele é a única entrada, né, ele está sozinho, vezes o próprio comando de posição, ou seja, superposição. Tá? Então, a nossa saída, escrevendo lá embaixo, a nossa saída, ela vai ser sintetizada, né? Parte dela pelo que foi comandado, né, de referência de trajetória, vezes o valor desse comando, mais o que foi comandado, mais a resposta que o sistema tem devido a outra entrada, que é o torque de carga, vezes o valor do torque de carga. Certo? Até o presente momento, nós não avaliamos a influência do torque de carga. A gente só avaliou a influência do comando do cliente. Né? E a gente calculou ganhos para garantir que esse comando do cliente efetivamente apareça na saída. E nesse exercício a gente assumiu o torque de carga nulo. Agora nós vamos inverter, nós vamos assumir, né, um comando de trajetória nulo e vamos ver qual que é a influência da carga. Opa, fala, Thiago. Pessoal, só uma pergunta. Considerando agora o torque de carga, a primeira parte lá do torque que gera o torque eletromagnético vai ser zero? Vai não, porque se você olhar aqui no diagrama, quando nós aplicarmos o torque de carga, esse torque de carga ele vai promover trajetórias mecânicas também. Essas trajetórias mecânicas são realimentadas, né? Vai se calcular um erro, a partir desse erro vai ter os comandos de torque dos compensadores, esses comandos se somam e se cria um comando de torque eletromagnético. Entendeu? E aí, Thiago, até assim, a nossa missão vai ser buscar uma sintonia, ou buscar valores para os três compensadores, para que esse torque eletromagnético consiga rejeitar a carga, ou seja, consiga contra-atacar a carga na mesma dinâmica que essa carga se impõe e com as mesmas amplitudes. Entendeu? Até por isso do nome do critério de projeto. Rejeição de carga. Não, beleza. Beleza? Obrigado. Valeu nada. Bom, então, pessoal, a gente então agora vai inverter aqui, né,
a nossa avaliação, né, sobre entradas e saídas. Tá? Conforme também eu estava conversando com o Thiago há pouco, né, a missão do sistema vai mudar, né? Então, enquanto a gente estava rastreando trajetória, a gente queria, ao máximo possível, né, que o ganho do sistema fosse unitário. Então, a gente queria mesmo, né, que o sinal que o cliente aplicou na entrada fosse efetivamente sintetizado na saída. Tá? Era o melhor dos mundos, né, em toda a faixa de frequências. Tá? Agora, né, quando a gente for avaliar a influência do torque de carga, o melhor dos mundos é que essa função de transferência seja zero. Então, a gente não quer, de forma alguma, que o torque de carga que vai estar presente no eixo promova distúrbios na trajetória mecânica daquele eixo. Né? Então, a gente gostaria de seguir a trajetória que o cliente vai impor sem erros, mesmo quando o torque de carga está presente. E o torque de carga, você fala assim, pô, mas tem que ter torque de carga, se não tivesse carga, não teria distúrbio e tal. Tem que ter. O sistema só existe por conta da carga. Não faz sentido, né, a gente montar um sistema mecatrônico de potência todo sofisticado, todo caro, né, com altíssimo aporte intelectual de vários profissionais, se não tiver o produto que agrega valor a todo esse sacrifício. Então, o dinheiro da aplicação, o dinheiro produzido, né, o valor produzido na aplicação, ele se encontra na carga que vai ser manipulada. Então, vai ter carga, tem que ter carga. Tá? Não faz sentido comprar um acionamento para rodar vazio. Certo? Então, a gente vai, né, considerando que exista a carga e a gente sabe o nível de carga, nós vamos projetar aqui ganhos para os compensadores, né, que vão ser função aqui dessa função de transferência, né? Então, nós vamos projetar ganhos para os compensadores que nos garantam, né, que o erro de rastreamento de trajetória, né, promovido pela carga seja o menor possível. Zero é o ideal, nós nunca conseguiremos zero, tá? Mas a gente precisa conseguir alguma coisa próxima a zero, né, um nível satisfatório que possa ser acomodado pelo processo do cliente. Ok? Bom, então, para isso, né, a gente vai, né, já que a gente quer ponderar aqui essa influência da carga sobre as trajetórias mecânicas, a gente vai levantar a função de transferência, né, para saber a influência da carga sobre a trajetória mecânica. Então, vai ser a função de transferência do torque de carga para a posição angular. Eu vou repetir aqui o diagrama de blocos do sistema integrado, para a gente poder levantar essa função de transferência de uma maneira mais agradável. Então, aqui está o nosso mundo virtual. Com o comando do cliente e a realimentação da posição angular real do eixo, né? Da diferença entre os dois, nós teremos um erro de posição. Né? Esse erro de posição
Aqui em cima ele vai ser derivado. E a derivada do erro de posição, que na verdade é o erro de velocidade, ela vai ser compensada pelo nosso fluido viscoso virtual, o compensador BA. Aqui embaixo, né, o erro de posição ele vai ser compensado pela nossa mola virtual, que é o compensador KA. E complementando aqui o nosso compensador, aqui a gente vai integrar o erro de posição e compensar a integral do erro com o compensador KA. Né? Disso aqui a gente vai produzir o comando de torque eletromagnético. Né? Esse comando de torque ele vai ser sintetizado na ponta de eixo do motor, né, por uma estrutura de regulação de torque eletromagnético. A gente vai colocar aqui com ganho unitário, tá? Com um sistema de banda passante muito maior do que as bandas passantes dos sinais comandados aqui pelas malhas que nós estamos apresentando, né? E esse comando de torque, né, vai então ser sintetizado na ponta de eixo do motor. Eu vou desenhar em azul aqui o mundo real com os seus elementos de potência, né? E aí a dinâmica desse sistema vai ser regida pela segunda lei de Newton. Somatória dos torques vai ser o torque de aceleração, que é o que está nesse ramo que eu desenhei. Divide o ramo de aceleração pelo momento de inércia, a gente tem a aceleração angular, integra a aceleração, você tem a velocidade angular, integra a velocidade, você tem a posição. Né? E a posição nós vamos realimentar para o sistema de controle. Vamos medir e realimentar. Tá? Então, esse é o nosso sistema de controle. Não é nem o sistema de controle, é o nosso sistema integrado. Tá? Completando aqui só o torque de atrito viscoso, enrolamentos. Né, que é proporcional à velocidade. Bom, para então que nós tenhamos, né, a função de transferência entre a posição e o torque de carga, né, o torque de carga é uma das entradas. Então, quando a gente levanta a função de transferência de uma entrada para uma saída, a gente considera que as demais entradas são nulas. Então, a outra entrada aqui, que é o comando de posição, seria nula. Tá? E aí, essa relação, né, pode ser obtida assim, ó. A posição angular que está aqui, ó, ela vai ser igual a 1 sobre S vezes um sobre S vezes 1 sobre S de novo, vezes 1 sobre J. Então, seria aqui, ó,
1 sobre JS ao quadrado vezes o torque de aceleração, que é esse aqui, ó. Esse torque de aceleração ele é dado pelo torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque de atrito viscoso em rolamentos, B vezes ômega. Certo? Então, a somatória dos torques que está aqui, né, que é esse termo que eu coloquei em colchete, dividido por J, dividido por S, dividido por S de novo, vai dar a posição angular, né? Esse torque eletromagnético aqui, ó, ele é sintetizado, ele é igual ao comando de torque que é dado pela soma dos comandos de torque de cada um dos compensadores. Tá, então vamos escrever aqui, ó. Tá? Então, esse torque eletromagnético aqui vai ser, aqui em cima, né? BA vezes S vezes o erro de posição. Então, BA vezes S vezes o erro de posição. O erro de posição, por sua vez, pessoal, vai ser o comando de posição, que é 0, menos a posição real do eixo. Então, o erro de posição aqui vai ser igual a menos a posição real do eixo. Tá bom? Então, colocando aqui, ó. Segunda parcela aqui do torque eletromagnético é dada, né, pela saída do compensador Ka, né, e ela vale quanto? Ka vezes o erro de posição, que é igual a menos ao negativo do sinal de posição. Então, Ka vezes menos θ. E a terceira parcela do comando de torque vai ser KA vezes a integral do erro de posição, 1 sobre S, que é a integral, né, do erro de posição. E o erro de posição vale menos θ. Então, vamos escrever aqui, ó. KA sobre S vezes menos θ. Tá? E aí, bom, esses três termos, né, expressam o torque eletromagnético. Então, agora vamos completar a expressão com os demais termos, né? Torque de carga, que estava aqui, menos B vezes ômega. A velocidade angular é a derivada da posição. Tá? Então, como no final a gente quer a função de transferência da posição para o torque, eu já vou substituir aqui a velocidade que apareceu na expressão pela sua função da posição. Tá? Então, a velocidade é a derivada da posição, estou colocando aqui de uma vez. Tá? Então, agora eu vou rearranjar termos, né, para a gente ter a relação entre posição e torque de carga. Né? Então, inicialmente eu vou jogar esse JS ao quadrado, que está dividindo aqui, multiplicando para o outro lado. E já colocar em evidência. Depois, pessoal, eu sugiro aqui que a gente tome cada termo da expressão que é multiplicado, né, que é a função aqui da posição angular, e jogue, né, para o outro lado da igualdade, para a gente poder levantar a função de transferência. Tá? Então, inicialmente, com esse termo aqui, ó, é menos BA vezes S vezes θ. Então, ele vai para o lado de lá como mais. Né? Então, você vai ter, como o θ já está em evidência, você vai ter mais BA vezes S. Tá? Da mesma forma, né, jogando esse termo para o primeiro lado da igualdade,
é menos Ka vezes θ. Então, vai para o lado de lá como sendo mais Ka vezes θ. Como o θ já está em evidência, então aqui vem só o Ka. Esse outro termo também vai para o primeiro lado da igualdade, né? Como o θ está em evidência, vai ser KIA sobre S. Esse termo aqui não é função de θ, esse aqui é. Então, vamos jogar para o outro lado. Vai ser mais... B vezes S vezes θ, que já está em evidência, né? Então, isso aqui vai ser igual ao único termo que sobrou, né, do lado de lá, que é o torque de carga. Tá? Então, agora está fácil concluir a nossa função de transferência. Né? Então, a relação entre a posição e o torque de carga vai ser essa aqui, ó. Aqui só para agrupar termos, né, reduzir a quantidade de parcelas, ó, BA vezes S mais B vezes S. Tá? Então, vou colocar os dois, né, com S em evidência. Então, aqui a gente conseguiu, né, expressar a relação ou a influência do torque de carga sobre a posição angular. Né? Então, essa função aqui nos diz quantos newton-metro a gente vai ter de erro na posição angular em cada frequência, ou quantos radianos a gente vai ter de erro na posição angular, em cada frequência, para cada 1 newton-metro de torque de carga imposto naquela frequência. Tá? E é o erro mesmo de posição. Né? O torque de carga tende a fazer com que a posição angular ou a nossa trajetória mecânica não tenham os valores que o cliente está pedindo. Então, é um distúrbio, um erro. Tá? Ela não nos ajuda a ter valores de torque de posição iguais àquele que o cliente gostaria. Ok? Bom, para poder garantir, né, um desempenho adequado para o sistema, o ideal aqui é que essa função fosse ou tivesse o mínimo valor possível, né? Ou seja, se tivesse quase 0 radianos de erro para cada 1 newton-metro de carga em qualquer frequência. Esse era o ideal, quer dizer que o torque de carga está produzindo um distúrbio mínimo. Ok? E aí a gente poderia apurar, né, os valores dos ganhos dos compensadores para chegar próximo a essa condição. O KIA, o KA e o BA. Tá? Bom, para conseguir deixar essa relação mais clara, né, a influência dos ganhos sobre esse distúrbio, né, para deixar essa influência mais clara, mais bem caracterizada, tá? Eu queria propor para vocês que ao invés da gente trabalhar com essa função, que é essa função de transferência, né, que é uma divisão, né, tem um numerador e um denominador, que a gente invertesse a função. Tá? Então, ao invés de ter uma relação da saída para a entrada, que a gente escrevesse uma relação da entrada para a saída. Tá? Eu descrevesse o torque de carga com relação ao erro de posição que ele produz. Tá? É só inverter essa função aqui de cima. Né? E viraria isso aqui, ó.
o numerador vira denominador e o denominador viraria o numerador, né? Ok? Então, essa função expressa quantos newtonmetros de amplitude de torque de carga em cada frequência são necessários para produzir um erro de 1 radiano. Essa é a interpretação física dessa função. Né? E aí, idealmente, para a gente ter um sistema que apresente boa rejeição de carga, a gente gostaria, né, que essa função aqui tivesse valor infinito, né, que fossem necessários infinitos newtonmetros de torque de carga para se promover um erro de 1 radiano. Né, como se a gente tivesse esses elementos aqui dinâmicos, né, esses elementos mecânicos virtuais muito rígidos, tá, com valores muito grandes, de tal forma que você não consegue promover, através da carga, nenhuma perturbação no eixo. Tá? E aí, essa interpretação da função leva ao nome de batismo dela. A função aqui de cima é a função de transferência. Essa aqui, que tem a relação entre a entrada para a saída e não a saída para a entrada, é chamada de função de rigidez dinâmica. Ela está dizendo para a gente o quão rígido o sistema para rejeitar o efeito do torque de carga. Tá? Como se a gente tivesse um sistema, um amortecedor com uma mola muito rígidos, né, que são caracterizados aqui pelos nossos componentes dinâmicos, tá? O KA e o BA, e mais um componente de integral de mola, que é o KIA, que fossem muito rígidos e que não deixassem, né, que o torque de carga perturbasse, né, ou promovesse erros de trajetória, né, que fariam com que o nosso corpo no espaço se deslocasse de uma maneira diferente daquela que o cliente gostaria. Tá? Bom, e com a expressão entre a carga, né, o distúrbio da carga e a trajetória mecânica apresentada nesse formato, né, fica mais fácil da gente fazer o projeto de sintonia dos compensadores, calcular os ganhos dos compensadores para garantir rigidez dinâmica. Tá? Por quê? Você está com um polinômio, não é mais aqui uma fração. Tá? Então é só uma conveniência matemática. E essa conveniência, ela pode ser explorada, né, se a gente desenhar essa função. Então, aqui a gente vai colocar o valor dessa função, né, de acordo com cada frequência. Né, essa função aqui é uma função complexa, né, o S de Laplace é um número complexo, o resultado da função é um número complexo. Nessa curva aqui a gente vai desenhar um módulo desse número complexo. O módulo desses números complexos correspondem à amplitude das cossenoides em cada uma das frequências que a gente queira apurar o desempenho do sistema.
Bom, e aí o que a gente observa, pessoal? Né, você vai ter a dominância de cada um dos compensadores de acordo com a faixa de frequências que o sinal de torque de carga se apresenta. Então, se a gente estiver em baixas frequências, o termo ou o compensador que vai ser o maior responsável pela rejeição de carga vai ser o KA sobre S, né? Porque o S, que é a frequência, aparece nesse termo no denominador. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, o JS ao quadrado, se elevar ao quadrado uma frequência pequena, vai dar um número super pequenininho, tá? Então, ao contrário do que acontece com o KA sobre S. Então, em baixas frequências, quem vai dominar, né, o comportamento dinâmico vai ser o KA sobre S, né? O que significa fisicamente aqui o seguinte, ó. Se você colocar torques de carga aqui de baixa frequência, tá? A maior parte do torque eletromagnético que vai ser sintetizado para contra-atacar essa carga, para rejeitar essa carga, né, igual dito aqui no nome do critério de projeto, a maior parte desse torque de carga vai ser sintetizado pelo KA. Tá? Bom, e aí nessa condição, né, nessa faixa de frequências, aqui, ó, o comportamento da rigidez dinâmica é caracterizado por uma hipérbole, né? Ela é inversamente proporcional à frequência. Nós vamos, então, representar esse sinal aqui em escala logarítmica. Tá? Então, é só a escala que vai ser logarítmica, de tal forma, né, que se você variar essa frequência de 10 vezes, né, a cada 10 vezes que você varia, você vai dar o mesmo passo na escala do gráfico, na distância entre pontos, tá? Então, você vai ter, na escala logarítmica, uma reta para KA sobre S. Tá? Bom, se a gente for aumentando o valor de frequência, vai chegar um ponto que essa fração vai ter um valor baixinho, tá? E aí quem passa a dominar o comportamento dinâmico é o KA. Então, em médias frequências, né, usando os mesmos nomes que a gente usou quando a gente estava fazendo o projeto para rastreamento de trajetória, em médias frequências, quem domina o comportamento dinâmico é o KA. E ele tem um valor constante. Vai ser o KA. Se a gente for aumentando mais as frequências, né, em altas frequências, nós teremos o comportamento dinâmico dominado pelo BA. Tá? Então, ter o comportamento dinâmico dominado pelo BA significa o seguinte. Se a gente olhar aqui no nosso diagrama de blocos do sistema, ó, se você passar a colocar torques de carga de média frequência, o torque eletromagnético para rejeitar essa carga aqui em médias frequências vai ser basicamente todo sintetizado pelo KA. Então, em baixas frequências ele não fazia nada, em médias frequências ele começa aqui a produzir basicamente todo o torque necessário para rejeitar a carga. Se a gente aumentar
o torque de carga, né, aumentar a frequência do torque de carga, quem vai dominar o comportamento dinâmico, né, para rejeitar esse torque de carga em alta frequência, vai ser o BA. Não quer dizer que o torque na saída dele, que basicamente não existia em baixa frequência, em média frequência não existia, quando chegar em alta frequência, ele passa a dominar o comportamento dinâmico. Tá? E aí, o impacto, né, da carga sobre a nossa trajetória mecânica, né, em altas frequências, ela vai ser dada, né, pela atuação do BA, basicamente. O B é quase zero, tá? Então, vai ser uma função de rigidez dinâmica que cresce com a frequência, proporcional a S. Tá? Então, você vai ter alguma coisa assim. Tá? E em altíssimas frequências, quem vai dominar o comportamento dinâmico vai ser o próprio momento de inércia do conjunto mecânico. Tá? O que significa que se você colocar torque de carga em altíssimas frequências, tá? Uma entrada, qualquer entrada que você colocar em altíssima frequência, o sistema não responde. Tá? Se chegar aqui e começar a ter um sinal de altíssima frequência, né, aqui no torque de carga, o que vai acontecer? Quando você integrar um sinal de alta frequência, você tem um sinal de baixíssima amplitude, né? A integral aqui, ó, de 1A cosseno de ômega t no tempo vai ser 1A sobre ômega vezes seno de ômega t, tá? Então, se você colocar um sinal cossenoidal aqui nessa entrada de alta frequência, ele vai ser dividido pelo momento de inércia, você vai ter uma aceleração, pode ser até pronunciada. Só que na hora que você integrar essa cossenoide de alta frequência, você vai ter uma cossenoide, né, que é um seno, um cosseno atrasado, de baixíssima amplitude, porque essa frequência alta aparece aqui no denominador da amplitude do sinal. Então, você vai ter um sinal aqui de velocidade baixíssimo, de baixíssima amplitude, quando você colocar alta frequência. Aí você integra de novo um sinal de alta frequência, aí chega nada aqui. Tá? Na posição não vai ter nada, basicamente nada. Tá? Então, em altíssima frequência, né, você não precisa de compensadores para poder rejeitar a carga. Tá? O próprio conjunto mecânico rejeita. Tá bom? Então, essa é a nossa, vai ser o nosso comportamento, né, a caracterização do comportamento do nosso sistema dinâmico mediante a presença de carga e em cada frequência, faixa de frequências, né, que essa carga se manifesta. Tá? Então, completando o nosso gráfico aqui do sinal de rigidez dinâmica, em altas frequências, né, quem vai dominar o comportamento vai ser o momento de inércia, né, e a rigidez dinâmica vai variar aqui com o quadrado da frequência. O JS ao quadrado. Tá? Nós vimos, né, no projeto, pelo critério de rastreamento de trajetória, que no encontro dessas regiões de dominância de cada compensador, nós temos os polos. Tá? A gente mostrou isso aqui nas aulas passadas. Os polos do sistema estão aqui.
ok? Bom, aqui então, pessoal, a gente, né, só para a gente não se perder, né, que o modelo é denso, é muita informação. Nesse ponto que a gente está aqui no projeto, a gente já tem valores para os compensadores, tá bom? Então a gente já sabe um valor para KIA, o que permite traçar essa reta, um valor para KA a gente já conhece também, e um valor para BA também é conhecido, tá? Porque a gente, nesse ponto do projeto, já passou por duas rodadas de cálculo desses compensadores, ok? E aí, a gente vai refinar os compensadores para atender ao critério agora de rejeição de carga, observando qual que é o erro máximo que o cliente da aplicação suporta, ou revendo esse erro máximo. Desculpa, deixa eu botar isso aqui em silêncio. Tá? Então, se o erro máximo de posição, vou colocar aqui como exemplo, se o erro máximo de posição que o cliente da aplicação tolera for de 0,1 radianos, por exemplo, tá? E digamos que a gente tenha feito o nosso projeto, né, e ao presente momento nós tenhamos isso aqui, ó, a frequência, né, um módulo aqui da frequência do primeiro polo, seja 2 vezes π vezes 0,1 Hz, tá? Se é um polo em 0,1 Hz, eu só estou colocando ele em radianos. O segundo polo, né, esteja aqui a 1 década acima, 2 vezes π vezes 1 Hz, tá? E o terceiro polo esteja a 10 Hz, né, ou com valor em radianos, para ter as unidades do sistema internacional, 2 vezes π vezes 10, tá bom? Digamos aqui, no nosso exemplo, que o torque de carga do cliente tenha essa expressão aqui. Isso aqui não é um segredo, tá? A gente tem como levantar isso. O processo é conhecido. Tá bom? Então, é um sinal de 50 Nm de amplitude com meio Hz de frequência. Tá? E também, né, vamos considerar nesse exemplo que das primeiras rodadas de cálculo a gente já tenha obtido um valor para KA que seja de 200 Nm por radiano, né, que é até a unidade aqui da função de rigidez dinâmica. E se a gente olhar no diagrama de blocos, né, entra no KA um erro de posição em radianos e sai um comando de torque em Nm. Então a unidade dele é Nm por radiano, tá? Bom, como a frequência do torque de carga é meio Hz, tá? A gente vai marcar aqui no diagrama, ó. Então, o torque de carga, ele vai ter uma frequência tal que o leva a ser rejeitado por quem? Pelo KA. Ele caiu, né, na faixa de frequências que o KA domina o comportamento dinâmico. Então, essa carga vai ser rejeitada pelo compensador KA. Tá? Bom, será que a gente conseguiria, né, atender a restrição do cliente? Né? Então, vamos conferir, né, se com o atual projeto de compensadores, se a gente conseguiria atender o que o cliente da aplicação exige na hora que a gente tiver carga no eixo. Ok? Então,
a gente sabe, né, do atual ponto do projeto, que a rigidez dinâmica, né, a relação entre o torque de carga e a posição na frequência de meio hertz, ela vale quanto? Ela vai ser igual ao Ka, que é 200 newton-metro por radiano. Então, você precisa, né, de uma cossenoide de 200 newton-metros de amplitude para produzir um erro de 1 radiano na ponta de eixo, né, nessa frequência de meio hertz. Então, como o nosso sinal de torque de carga na frequência de meio hertz tem uma amplitude de 50, significa o quê? Então, que o nosso erro, o nosso θ, ou módulo dele, né, nessa frequência, vai ser o módulo do torque de carga, né, naquela frequência, dividido por 200. Tá? Eu só joguei aqui o θ para um lado e joguei o 200 dividido para o outro. Tá? Então, o que vai ser quanto? Né? 50 newton-metros, que é o módulo, ou a amplitude do torque de carga naquela frequência, dividido pela função de rigidez, 200 newton-metros, necessários para provocar um erro de 1 radiano. Então, o resultado vai ser o quê? 1/4, ou 0,25 radianos. Então, significa que esse torque de carga do processo do cliente, quando aplicado ao eixo do motor, né, ele vai levar aqui o eixo, né, a ter uma trajetória mecânica, que também vai ser uma cossenoide, também de meio hertz, com 0,25 radianos de amplitude. Tá? Só que esse 0,25 radianos é maior do que o erro máximo, a amplitude do erro máximo que o cliente tolera, que a gente mostrou aqui, que é de 0,1 radianos. Tá? Então, nós vamos refinar os ganhos para poder atender ao que o cliente exige. Né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se a gente olhar o nosso modelinho, né, a gente tem aqui o valor do módulo do torque de carga, que é 50 newton-metros. E nele nós não temos como mexer. Isso é do processo do cliente, da planta do cliente. Não podemos fazer nada com relação a isso. Tá? Então, se a gente quer que o resultado dessa fração aqui, né, se torne 0,1 radianos, que é o erro máximo admissível pelo cliente, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aumentar esse denominador de 2,5 vezes. Porque aqui nós temos liberdade, uma vez que esse ganho aqui, essa função aqui esse ganho é a própria rejeição, desculpa, é o próprio valor do compensador Ka, que é o que está aqui, ó. Então, nós vamos, né, pegar e fazer o que? Aumentar o Ka para garantir uma rigidez dinâmica maior. Então, o Ka novo, vamos colocar assim, né, com refinamento, vai ser 2,5 vezes o Ka que a gente tinha, que vai ser, então, igual a 2,5 vezes 200, que vai ser igual a 500 newton-metro por radiano.
tá? Então, nós vamos aumentar o KA de 200 para 500. Tá? Então, a gente vai pegar aqui e subir o valor do KA, tá? Então, ele vai passar a figurar aqui com esse valor aqui de 500 Nm por radiano. Pode ser em espécie. Pode pegar em espécie lá. Então, ele vai passar a ter 500 Nm por radiano. Dinheiro, Igor. Tá? E aí, pessoal, para a gente não perder a posição dos polos, né? A gente já tinha feito um projeto que garantia a posição para os polos adequada, né? Para ter banda passante, para o sistema conseguir responder aos comandos de trajetória, para ele rastrear a trajetória. E aí, se a gente só subir o KA para 500, ó, os polos vão migrar para outros valores, né? Os polos estão aqui nos encontros dessas funções dos compensadores. Então, o que nós vamos fazer, né? Para manter os polos nos mesmos locais, a gente vai variar o BA e o KA na mesma proporção que a gente variou aqui o KA. Então, se a gente multiplicou o KA por 2 vezes e meia, nós vamos multiplicar o BA e o KA também. Então, o BA multiplicado, né, ele vai caracterizar essa reta aqui, né, e a gente vai manter mais ou menos a posição dos polos, tá? E quando a gente subir o valor de KA também. Tá? Ela vai passar a figurar aqui. O terceiro polo, aí não vai ter jeito, ele vai vir cá para frente, tá? Nós vamos perder o ajuste dele. Mas não tem problema. Nesse caso aqui, a gente aumentou o valor, né? Só está aumentando a banda passante do sistema, tá? Nas frequências mais altas, tá? E isso aqui, então, encerra o critério de projeto por rastreamento de trajetória. Desculpa, por rejeição de carga, que é o segundo critério. Tá? A gente está calculando os ganhos para rejeitar a carga, para não deixar a carga produzir erros, né, de deslocamento dos corpos maiores do que aqueles admissíveis pelo processo do cliente. Tá? Então, desse processo todo aqui, né, finalizando, vai sair um novo conjunto de ganhos para os compensadores. Né, para o KIA, para o KA e para o BA. Certo? Bom, pessoal, o recado hoje era só esse. Eu, então, abro a palavra aí para vocês, para perguntas, para considerações. Eu estou disponível. Alô? Oi, Thiago. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Então, desse assunto. Então, primeiro a gente obtém os parâmetros, os polos, com a primeira parte, a primeira etapa, que a gente aprendeu do início. Os polos vão nascer, na verdade, dos comandos de trajetória do cliente. Tá? Eles não são um produto do projeto. Então, na verdade, o cliente fala inicialmente para nós, ó, eu vou manipular os corpos aqui do meu processo no espaço com, por exemplo, de uma maneira triangular, com uma frequência de 1 Hz. Geralmente são frequências baixinhas, tá? Porque são corpos mecânicos grandes. E aí, com a descrição que ele faz, né, nesse sentido, a gente já tem a banda passante dos comandos dele. Com a banda passante dos comandos deles, nós vamos alocar as bandas passantes do sistema uma década acima. E aí a gente já tem os polos.
Então, só do cliente falar as trajetórias mecânicas que o processo dele tem que seguir, a gente já sabe os polos. Entendeu? Não é resultado do projeto, não. Tá. Aí, essa segunda análise que a gente fez hoje, que é pela rigidez dinâmica. Eu nunca tinha visto esse nome não, viu, pessoal? Eu conheci agora. Beleza. Aí, com essa rigidez dinâmica, a gente altera os polos que a gente tinha calculado anteriormente. A gente altera os ganhos dos compensadores. Tá. E aí, Tiago, a gente até altera os ganhos dos compensadores numa proporção tal que os polos não se alterem significativamente. A gente até tenta manter os polos. Tá. Que nem o senhor falou para multiplicar, por exemplo, a gente fez a alteração no polo 2 lá, aí ele variou, mas tinha mantido os outros polos. Aí a gente foi, pegou o coeficiente, multiplicou por todos os outros parâmetros, o BA, o BAB, o KA e o outro. Exatamente. KA sobre esse. Isso mesmo. Isso, beleza. Não, então eu acho que eu consegui entender minimamente. Agora tem que ver mais as próximas etapas e ver como é que vou ficar depois para fazer. Mas para hoje eu acho que é ok. Bacana, beleza. Então tá. Amanhã, pessoal, eu queria fazer um projeto desse com vocês em plataforma computacional. Então, se puderem acompanhar a aula de amanhã com qualquer software que faça cálculo, seja um MATLAB, um Octave, um Excel, vai ser legal. Que aí a gente vai pegar um exemplo real e fazer um projeto desse. Aí vai ajudar a fixar. Beleza. Professor, só uma outra pergunta aqui, que é uma coisa de outra matéria, viu? Mas é só porque quando o professor usou lá, eu achei... Eu nunca tinha visto, sabe? Mas é para simular torque de carga. Ele colocou torque de carga com uma fonte senoidal. No caso, na verdade, não foi uma fonte senoidal, não. Foi só um degrau para colocar um valor lá instantâneo, só para colocar peraí. Só para colocar um ruído, uma variação na carga. Legal. Entendi. Da mesma forma que o senhor representou o torque de carga ali. Colocou a amplitude e depois colocou o defasamento dele. Sim, sim. Mas só que eu nunca tinha visto. É novo isso. Eu também... Só isso. Só um comentário mesmo. Entendi, cara. Que foi nipotência. Tem Thiago, tem cargas com sinais de torque, né, das mais diversas naturezas. Tá? E dependendo do estudo que a pessoa vai fazer, assim, ela não quer sofisticar muito a descrição do torque de carga, porque ela está com enfoque em outras coisas. Aí ela pega um torque de carga simples, um degrau, que ainda assim é bem representativo, porque cargas gravitacionais, você tenta levantar alguma coisa contra o campo gravitacional, são cargas que têm valor constante. Então, quando se representa um degrau para esse tipo de torque, um degrau de torque de carga, né, vem zero e sobe de uma vez, você está representando, por exemplo, um sistema que está içado e que estava travado por uma sapata de freio que rejeitava o efeito da gravidade e de repente você solta a sapata de freio. E aí o torque da carga fica totalmente aplicado no eixo do motor. Tá? Então, isso vale para içamento de ponte rolante, elevadores ou qualquer coisa que se desloque também na diagonal no campo gravitacional. Mesa de rolos de mineradora, esteiras rolantes, né, para carregamento de silos, com grãos, né, no meio agrícola, esteira rolante para pessoas subirem, ou seja, qualquer coisa que opere, né, deslocando cargas contra o campo gravitacional, vai ter esse formato do sinal de torque de carga. Tá? Então, ou seja, muita gente, né, muita carga, muita aplicação, um veículo subindo morro, né, qualquer veículo, moto,
carro, caminhão, metrô, trem, né, todos eles vão ter esse perfil de torque de carga. Entendi. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado, viu? Valeu, moçada. Então tá, eu agradeço vocês aí a presença, né, o papo agradável que a gente teve, e amanhã a gente dá sequência. Amanhã, às 5 horas, a gente continua e aí a gente vai fazer um projeto desse em computador para ajudar a fixar os conceitos. E Beleza. aí, beleza? Eu desejo a vocês aí uma boa noite e a gente se vê amanhã às 5. Beleza, professor. Boa noite pro senhor também. Valeu, boa noite, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Falou. Falou.